O material submetido hoje é um dossiê analítico sobre a escalada das tensões tecnológicas e espaciais entre Estados Unidos e China, focado nas recentes acusações de roubo de inteligência artificial e suas implicações geopolíticas. E indo direto ao ponto da nossa análise, a narrativa estabelece muito bem o cronograma dessas acusações, mas precisa conectar esses eventos de forma mais estratégica ao impacto direto no encontro iminente entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Lendo essa primeira sessão, o nível de detalhe até me chamou a atenção, sabe? O material lista meticulosamente aquele memorando do Michael Kratzius, detalha as denúncias da Anthropic e da OpenAI e descreve a criação de 24 mil contas fraudulentas. Nossa, um nível forense mesmo. Exato. A fraqueza, no entanto, é que o material trata esses eventos como mero terrorismo corporativo ou uma espionagem industrial isolada. O autor não reconhece que essas denúncias estão explodindo agora na mídia há poucas semanas da cúpula de 14 e 15 de maio em Pequim. Não é coincidência. Pois é, eu fiquei com a impressão de estar lendo um roteiro de suspense cibernético focado só em como mascararam IPs, sabe? Mas ao isolar isso, o texto perde a política externa. Então, a minha sugestão de melhoria aqui é reposicionar essas acusações tecnológicas não como um fim em si mesmas, mas como alavancas de negociação deliberadamente construídas para esse encontro bilateral. O autor deve mostrar como a Casa Branca está armando o tabuleiro antes da reunião. Com certeza, o material ganharia um peso enorme se fizesse isso. E temos exemplos concretos no próprio texto que poderiam ser melhor aproveitados. Mente os peões da China, tipo bloqueando chips e expondo a destilação de ar logo antes de os dois grandes mestres sentarem à mesa. O material não deveria focar mais nessa pressão pré-jogo? Sem dúvida. Essa seria uma virada poderosa. Por exemplo, o texto cita de passagem a declaração do secretário de Comércio, o Howard Lutnick, sobre o congelamento das exportações dos chips avançados da Nvidia. Verdade, ele cita quase como um detalhe burocrático, né? Isso. Mas imagina estruturar um parágrafo amarrando esse congelamento diretamente à pauta que o Trump vai levar para a mesa de negociação. Mostrar que bloquear o hardware enquanto se expõe o roubo do software é um movimento coordenado para chegar à cúpula com a faca no pescoço do adversário. E não só para discutir tecnologia. O autor pode mostrar que a acusação de roubo em escala industrial será a justificativa central do Trump para exigir concessões do Xi Jinping em outras áreas. Perfeito, como a cooperação militar da China com a Rússia ou com o Irão. Exatamente. O que nos leva a pensar o porquê da inteligência artificial ter tanto peso diplomático agora. E veja bem, a exploração que o texto faz da técnica de destilação de modelos descreve perfeitamente o mecanismo técnico do conflito, porém deixa a desejar na análise das consequências econômicas profundas dessa disputa para o mercado global. Sim, o mecanismo está lá, o leitor entende as técnicas de jailbreak, como os proxies geraram 16 milhões de interações ilícitas com o cloud. A fraqueza é focar excessivamente nesse como a tecnologia é copiada e negligenciar quase por completo o e daí econômico. O autor perde a oportunidade de explicar como essa prática desestabiliza mercados internacionais e ameaça o monopólio de trilhões de dólares do Vale do Silício. A sugestão aqui é deslocar o foco dos detalhes técnicos para a disrupção comercial. Concordo plenamente. Tem que mostrar como o barateamento da IA chinesa, combinado com retaliações americanas, fratura a cadeia de suprimentos global. Contrastando, por exemplo, os bilhões de dólares que as Big Techs americanas gastam em pesquisa com o baixo custo operacional da destilação chinesa. Exato. Isso afeta totalmente a precificação global dos serviços. Mas deixa eu fazer um contraponto construtivo para a gente pensar. Se a técnica de destilação permite que a China ofereça modelos de IA de alta performance de forma muito mais barata, do ponto de vista do mercado global e dos países emergentes, isso não seria um benefício econômico apesar de ferir os monopólios americanos? O autor não deveria explorar essa ambiguidade? Olha,
É uma perspectiva sedutora, mas é uma armadilha, sabe? E o texto precisa ajudar o leitor a entender isso. O que parece ser uma democratização da tecnologia a curto prazo, na verdade cria uma dependência predatória a longo prazo. Porque as sanções secundárias começam a chegar depois. Isso, o benefício evapora rápido. E um exemplo concreto que o autor precisa trazer para ilustrar essa consequência econômica é a movimentação do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. Aquela ideia de incluir empresas chinesas na Entity List? Exatamente, a lista de sanções. O autor precisa explicar que essa restrição comercial não é só uma punição para a China. Ela força empresas e governos a escolherem entre o ecossistema tecnológico americano e o chinês. Dividindo o mercado mundial ao meio. Perfeito. Ou você usa os chips e softwares americanos ou os chineses. Eles se tornam incompatíveis. E o fascinante é que essa divisão do mercado global não acontece apenas no ciberespaço ou na economia. Ela se manifesta fisicamente na disputa por territórios estratégicos e na pressão sobre países em desenvolvimento, como aqui no Brasil. Só que a seção dedicada à infraestrutura espacial chinesa ilustra vividamente a expansão geopolítica. Mas a ausência de uma ponte temática para a guerra tecnológica principal fragmenta muito a coesão do texto. Nossa, essa transição no texto é muito abrupta, a fraqueza é clara. O leitor está lá lendo sobre roubo de software de IA nos laboratórios americanos. E, de repente, no parágrafo seguinte, é transportado para a estação terrestre de Tucano e para o telescópio Bingo, no interior do Brasil. Sim, na Paraíba. E você fica se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Totalmente. Fica parecendo um desvio. A sugestão para resolver isso é integrar as instalações espaciais dentro do mesmo guarda-chuva de tecnologias de uso duplo, civil e militar, e também da dependência algorítmica. O autor precisa demonstrar que a guerra pelo processamento de dados e a guerra pelo espaço são a mesma frente de batalha. Mas será que o autor poderia usar essas bases no Brasil como o equivalente físico daquelas contas proxy digitais da primeira parte? Em ambos os casos, a China está utilizando intermediários, tipo redes ocultas na internet ou parcerias acadêmicas aqui no Brasil para contornar a vigilância direta dos Estados Unidos, não acha? Essa analogia resolveria o problema de estrutura do texto na hora. Seria excelente. O autor pode, como exemplo concreto, vincular a acusação do Comitê Americano de que o telescópio Bingo usa algoritmos de alto desempenho para interceptar e isolar pulsos de radar militar e telemetria. Ah, e aí conectar com IA roubada. Isso. Explicar que para processar essa massa colossal de dados captada aqui no hemisfério ocidental, a China precisa possuir uma inteligência artificial muito avançada. A mesma inteligência artificial que eles estão sendo acusados de roubar via destilação lá no início do dossiê. Faz muito sentido. O hardware aqui no Sul só tem valor tático real se tiver o software pesado que eles estão extraindo lá do Norte. É uma conexão brilhante que amarra as duas narrativas. E tem mais um exemplo que ele pode usar para fechar essa ponte. O autor pode traçar um paralelo entre as restrições à exportação de chips agora e a emenda Wolf. A emenda Wolf? Ah, a que proíbe a cooperação da NASA com a China? Essa mesma. Mostrando para o leitor que os Estados Unidos utilizam bloqueios institucionais semelhantes tanto para conter o avanço do software quanto do espaço. Nossa, isso demonstraria que são frentes diferentes da mesma estratégia americana de contenção. Aumentaria muito o nível da análise. Com certeza. O texto deixaria de ser fragmentado e passaria a ter uma tese central muito mais forte. Excelente! Bom, então para a gente fazer uma recapitulação rápida da nossa crítica, sugerimos 3 passos essenciais para o autor melhorar esse material. Primeiro, usar as tensões sobre inteligência artificial não como espionagem isolada, mas como um contexto de pressão pré-jogo para o encontro diplomático entre o Trump e o Xi Jinping. Isso. Segundo, o texto precisa aprofundar as consequências econômicas da destilação de IA, mostrando como isso divide a cadeia global de suprimentos e não focando só nos pormenores técnicos da extração de dados. E terceiro, amarrar a questão espacial aqui no Brasil, as antenas e telescópios, ao tema central de processamento de dados e uso duplo de tecnologia militar, criando uma coesão real para o dossiê. Perfeito!
O material original já tem um nível técnico muito alto, só precisa dessa recalibrada estratégica. Queremos agradecer imensamente a submissão desse dossiê. Fica aqui o nosso convite claro e super encorajador para que você implemente essas sugestões e nos envie o material revisado para uma nova crítica no futuro. Nós ficamos por aqui